Pessoal, então hoje nós vamos, né, recapitular, né, um conceito que é o array, o vetor, né, para nós podermos entender como a gente pode trabalhar com arrays multidimensionais dentro do Tia Portal. Então, o que que é um array? Um array, né, recapitulando, é um conjunto organizado de elementos do mesmo tipo de dado acessado por um índice ou posição, né? Então, aqui, para ficar mais fácil o entendimento, esse aqui seria um array unidimensional, né, do tipo inteiro, por exemplo. Então, aqui nós temos quatro elementos, né? Que é só o elemento 0, 1, 2 e o 3. Então, esse array é unidimensional. E aqui já nós temos um vetor multidimensional. Dimensional. Então, aqui nós temos mais linhas, né, além das colunas. Então, aqui seria, né, um array de 4 por 6 colunas. E isso, né, nós teríamos uma matriz, então, de 6 colunas e 4 linhas. Então, isso nos permite, né, armazenar um grande volume de dados, né, e trabalhar também de uma forma mais fácil aqui dentro do software. Então, aqui eu já tenho um array declarado, que é o que nós vamos usar de teste. E só relembrando, se eu quisesse criar um array unidimensional, eu colocaria aqui a quantidade de elementos que eu desejo. Por exemplo, seriam de 4 elementos. Ele me geraria com o elemento 0, o 0, 1, 2 e o 3, que são 4 elementos. E agora, se eu quisesse colocar, digamos, é, fazer um array multidimensional, eu colocaria vírgula. Por exemplo, se eu quisesse colocar agora mais duas elementos, eu colocaria vírgula, colocaria a quantidade de elementos que eu desejo. E aqui nós teríamos, né, por exemplo, o 00, o 01, 10, 11, 20, né, 21. Isso aqui, digamos assim, são as coordenadas, né, da nossa matriz. E aí, né, fica fácil da gente definir, por exemplo, se eu quisesse colocar que essa matriz fosse do tipo real, também é possível, né? Então aqui, se eu quisesse aumentar também a quantidade, nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, 10. A gente pode observar que isso expande muito, né, a nossa matriz. Então, assim, é uma forma fácil da gente poder, né, trabalhar. E qual que vai ser o nosso teste? Nós temos aqui essa matriz e para os elementos, digamos assim, para as colunas ímpares, né, que seria o 1, o 3, o 5, nós vamos colocar o inteiro, né? Desculpa, vamos colocar ela como verdadeiro, para a gente, né, verificar como trabalhar com isso. E para fazer a manipulação dessa matriz, nós vamos utilizar o principal método, né, de se trabalhar com matriz, que são o for, né, os elementos aí de repetição, as estruturas de controle de software, né, de repetição, aninhadas, né? Então, nós vamos ter um for externo, que vai trabalhar nesse índice aqui de 0 a 3, e um for interno, que vai trabalhar do índice de 0 a 5. Então, ele vai verificar se esse índice de 0 a 5 ele é ímpar, e se ele for ímpar, nós vamos colocar uma condição aqui, que no caso vai ser verdadeiro. Então, aqui a gente verifica, né, se o resto da divisão do índice por 2 é 1, então esse número é ímpar. Então, se ele for ímpar, a gente vai colocar a condição que no caso vai ser verdadeiro. Beleza? Então, aqui eu vou descarregar o software e vamos para o nosso teste. Já descarreguei o software. Aqui, nós temos que tudo está falso. Por quê? Porque minha condição aqui, ela está em falso. Então, se eu colocar ela verdadeira, vou dar um toggle aqui, e a gente consegue ver que todos os índices ímpares, que seria o 1, o 3 e o 5, foram para verdadeiro. Então, se eu vim aqui em falso, desculpa, vou clicar aqui, deixa eu modify, vou colocar false, tudo vai para falso, né? Então, né, dessa forma, a gente consegue trabalhar com matrizes. Então, aqui nós temos, né, para cada nível, né, que a gente colocar aqui dentro desse array, nós vamos precisar de um for para poder tratar esse nível, né, esse for aninhado. Então, aqui é só uma forma de a gente observar como declarar um array multidimensional e também como trabalhar com eles, utilizando estruturas de repetição aninhadas dentro do Tia Portal. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima dica aí.